E na nossa temática iremos falar a respeito do pastor na política, o pastor que se envolve com a política partidária. Pode, mas não deve, porque a tendência desse tipo de política, desse tipo de ideologia, é levar à corrupção. Não que a política em si seja totalmente corrupta, mas a tendência é se envolver com ideologias partidárias e chegar a corromper-se. Todavia, quando falamos em política, em administração, em governo, as pessoas costumam dizer que José foi governador no Egito. Também mostra que Daniel foi governador na Babilônia. E o próprio Moisés, nós o encontramos como governador. É verdade. Todavia, essa tendência, o chamado, foi dado por Deus. Deus sabe o que faz. Não foi daquela vontade, daquela ganância humana, por ter notoriedade, por ter poder, e sim porque Deus assim determinou. E se continuarmos olhando para a Bíblia Sagrada, no livro de Samuel, vamos observar que Saul, o primeiro rei, o primeiro imperador, que faz citação ao povo de Israel, em que houve um período sobre o domínio dos profetas, e o povo era regido pelo próprio Deus. Passava-se a mensagem aos profetas, e os profetas, por sua vez, enviavam ao povo. E o povo ficou insatisfeito, chegando ao ponto de dizer que não queria mais o homem de Deus. Começou a colocar defeito no governo do próprio Deus e disse que queremos um rei como as outras nações, queremos um líder humano que possamos ver, que possamos conversar. E nós encontramos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5, a seguinte citação: Então todos os anciãos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, os teus filhos já não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como todas as nações. Isso é, o povo renunciou o governo de Deus, do profeta, a orientação espiritual e aquele apego, aquela afinidade para ser regido por homem. E isso gerou um grande prejuízo em Israel até os dias atuais. Não quer dizer que o político seja um pecador destituído da glória de Deus, não mereça a confiança, mas devemos entender, em relação ao campo ministerial, o pastor foi chamado, foi separado para arrebanhar a igreja, e o político para tratar das questões econômicas, das questões sociais, saúde, educação, ação social em resumo, e essas questões administrativas. Do lado espiritual, quem trata deve ser o homem de Deus. E quando o pastor se envolve com a política, ele vai ficar dividido, vai ficar com a mente ali fugindo da realidade espiritual e começa a se envolver com os assuntos seculares, com assuntos secundários, e vai ter um grande prejuízo. É tanto que essa balela que o pastor vai entrar na política para defender os interesses da igreja não funciona. Bem como no período de política, os pastores deixar que o político se infiltre no seio da igreja, mesmo que ele seja evangélico, para impor suas ideologias, com certeza isso não dá certo, porque o reino de Deus, ele é tratado de maneira diferente. E o evangelho de Cristo, a igreja, exige dedicação. E quando o pastor entra aí na política, já falei, fica com o coração dividido. Aí o motivo pelo qual Jesus, no evangelho de Mateus capítulo 6,
e o versículo de número 24 fez a seguinte citação: disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Então, o maior exemplo que nós podemos ter aí, e vemos pastores que poderia ter se dedicado ao ministério, eles chegaram a naufragar na fé, a naufragar no ministério, porque foram divididos. Também no Evangelho de João encontramos a seguinte citação, João 18:36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O próprio Jesus mostrando que não veio buscar interesses partidários, interesses pessoais de ninguém, mas veio tão somente livrar o povo do sofrimento, da corrupção, das demandas que vemos na atualidade com grande preponderância. Então devemos entender que Deus cria uma pessoa, um ser humano para cada propósito. Nós temos os médicos, os professores, os advogados, nós temos os agricultores, os motoristas, todas as classes que regem o universo. Bem como temos os pastores que foram criados, foi objetivado por Deus para defender os interesses espirituais, para cuidar da igreja, para cuidar das almas. E para terminar nossa aula, nós temos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 33. Disse Jesus: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então observe que são palavras de Cristo, mandando buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do dia a dia, o próprio Deus vai acrescentar. E dentro desse ministério de Cristo, observamos que o nosso Deus, nosso Cristo encarnado, não foi da direita, não foi do meio, nem foi da esquerda. Simplesmente ele foi o Cristo, e devemos aprender com ele, seguindo seu exemplo, sendo verdadeiros cristãos dedicados à obra de Deus. Então vamos nos dedicar a amar Deus, a servi-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.